Este é um momento profético. Aqui é liberada uma palavra. Você deve recebê-la. Ore, fale e viva o melhor de Deus para a sua vida. Meu nome é Isadora, eu recentemente assumi o Iatins juntamente com meu marido Kevin. E estar em liderança normalmente vem com o desafio de pioneirar. Mas uma coisa que a gente sempre reflete é que apenas é pioneiro aquele que está aberto à tentativa e erro. Afinal, somos imperfeitos. Dependemos constantemente da ajuda do Senhor e mesmo com o auxílio do Espírito Santo, mesmo com o auxílio de Deus nas nossas vidas, existem muitas vezes em que precisamos reavaliar certas decisões, certos comportamentos, certas áreas da nossa vida e recomeçar. Eu queria começar lendo um texto que está em 1 Timóteo 1,15, que diz o seguinte, Paulo está falando: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Um próximo texto, Romanos 7, 18 e 19, ainda Paulo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. A gente vê aqui um baita líder cheio de Deus, mas que humildemente reconhece que tem fraquezas e áreas que precisa aprimorar. Muitas vezes o nosso recomeço é um ajuste de rota por situações da vida que aconteceram. Mas existem momentos que o reajuste de rota é por melhorias internas que precisamos fazer, não apenas em relação ao nosso caráter, muitas vezes em relação aos relacionamentos com outras pessoas, aos ministérios que conduzimos. E existe aqui um desafio do Senhor nesse ano de reconstrução da IA, nessa conferência que o tema é Restart, ou seja, recomeço, para que a gente realmente esteja aberto a essa autoavaliação. Existe uma necessidade de que estejamos abertos para enxergar aquilo que precisamos recomeçar em nós. E à medida que Deus ele traz à luz aquilo que precisamos transformar, aquela área que precisamos recomeçar, nós precisamos também, com humildade, assumir realmente que precisamos da mudança, porque muitas vezes nós ignoramos os sinais. Existem muitas vezes frutos de comportamentos ou situações que a gente até deseja melhorar, mas existe uma dificuldade em olhar muitas vezes para a raiz dos problemas. Então, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui uma declaração profética de que esse ano nós teremos olhos abertos para ver aquilo que Deus deseja recomeçar na nossa vida, com humildade, para assumir que Deus tem caminhos melhores, planos melhores do que a nossa limitação humana nos permite exercer, nos permite realizar e ser até hoje. Em nome de Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos ter coragem para recomeçar. Então, uma vez que nós enxergamos, nós precisamos ter humildade para assumir e precisamos ter coragem para recomeçar. Queria deixar uma palavra de encorajamento que diz, Filipenses 1:6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel o bastante para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando nós precisamos da coragem para recomeçar, existe um passo que ele é absoluto em todos os recomeços. Cada recomeço pode ter um caminho diferente, mas em todos eles, os primeiros passos e todos os passos, eles precisam ser em direção a Deus, primeiramente. E a partir disso nós garantimos a direção correta para o que devemos fazer e para onde devemos seguir. Eu vou dar o exemplo aqui, após a reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias, Esdras leu o livro da lei. E eles choraram porque eles assumiram os seus erros e humildemente eles reconheceram e em seguida eles tiveram coragem para começar a dar passos práticos e implementar a lei novamente. Eles recomeçaram nesse sentido, dando passos em direção ao que eles tinham, que mais os conectava a Deus naquela época, que era a própria lei, a lei de Moisés, que o próprio Deus inspirou. Era aquilo que os conectava com Deus naquela época.
Moisés, depois que o povo errou, ele precisou de um baita recomeço, juntamente com o povo e com Deus, lá em Êxodo 33, a gente vê logo depois do povo ter errado e construído o bezerro de ouro, eles precisaram de arrependimento e de recomeço. Mas Moisés entendeu que os primeiros passos e os passos necessários sempre são na direção de Deus. E quando Deus ordena, olha, pega o povo e vai daqui até ali, tô parafraseando, Moisés diz, Senhor, se o Senhor mesmo não nos acompanhar, não nos faz sair daqui. Moisés entendeu, para eu acertar, para eu recomeçar, para eu seguir em qualquer direção, que seja a que Deus está apontando, em primeiro lugar, eu tenho que dar passos em direção a Ele, ao seu coração. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que esse ano nós daremos passos em direção ao coração de Deus antes de mais nada, sabendo que Ele nos capacita e Ele que é fiel bastante, Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, e nós estamos juntos nessa jornada. Senhor, eu declaro em nome de Jesus um mover extraordinário para que nós nos aproximemos do seu coração, que nós tenhamos humildade para reconhecer as áreas que precisamos recomeçar, seja nas nossas vidas pessoais, relacionamentos, ministerialmente. Senhor, nós estamos abertos para que o Senhor continue a boa obra que o Senhor tem feito em nós. Eu declaro em nome de Jesus que neste ano, áreas que estão, Senhor, escondidas há tempos, sem manutenção, ou caminhos, Senhor, que deram em lugares sem saída, eu declaro em nome de Jesus reajuste de rotas, em rotas que estão paralisadas, em rotas, Senhor, que não estão progredindo. Senhor, eu declaro em nome de Jesus um renovo de caráter, um renovo de valores. Senhor, nós estamos disponíveis para recomeçar onde o Senhor acha necessário a despeito do nosso ego. Senhor, nos esvazia de nós e nos encha de Ti, para que a boa obra seja feita em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso momento profético de hoje. Até o dia 29 de março teremos esse tempo de segunda a sexta, às 8 horas, aqui no YouTube, como forma de preparação para a IA Conference 2024. A IA Conference acontece entre os dias 2 e 5 de maio. Inscreva-se no aplicativo ou no site da IA Church e esteja conosco.